Boa tarde, pessoal. Já vamos começar nossa live com o deputado João Vitor Xavier. Estou só ajeitando aqui os últimos comentários. Já já ele vai aparecer aí para nós começarmos nossa live. Aguardem um instante aí que nós já vamos começar, tá joia? Estou ajeitando um comentário aqui para deixar fixado sobre os participantes dessa live. João Vitor chegou aí. Bruno, um abraço meu primo. Ítalo Araújo, Gabriel Delgado. Muita gente já participando aí. Vamos mandando os comentários, pessoal. Fala, Brunão. Tô falando aqui agora, meu irmão. Direito com Pedro Guerra, meu querido amigo Pedro. Anderson Mindu. Um abraço, Mindu. Só aguardando aqui o João Vitor pedir para participar também. Eu já vou aceitar e nós vamos começar a nossa live, pessoal. Cristiano, meu primo querido. Coisa boa ver você aí. Fala comigo, meu primo. Um abraço. Fala, João. E aí, Paulo, tá bom, cara? Tá tudo jóia, meu amigo? Coisa boa. Beleza, e você, tudo bem? Tá tudo ótimo. Coisa boa te receber aqui. Grande prazer para mim estar fazendo essa live com esse cara que hoje é referência para mim, pessoal. Todos os meus seguidores aí, já tem muita gente entrando. Ana Carolina, Ari, Doutor Bruno, Cristiano, meu primo, já tá mandando aqui mensagem. Obrigado pelas mensagens, pelo carinho de cada um. Bom, pessoal, sem mais delongas, hoje nós vamos fazer uma live muito bacana com o deputado João Vitor Xavier. Para quem não sabe, o João Vitor, além de deputado, é um dos amigos que eu tenho que eu mais admiro. Ele tem uma história muito bacana e muito bonita na política, né? Nesse meio que nós estamos vivendo hoje, com pessoas que nos dão assim tantas notícias ruins nesse meio. O João Vitor é um daqueles que faz totalmente diferente, é um daqueles que está fazendo uma política totalmente diferente daquilo que nós brasileiros estamos acostumados a ver. Então ele foi vereador em 2008, foi eleito com 6.504 votos, depois foi eleito deputado estadual em 2010, assumindo a vice-liderança da Câmara na época, a vice-liderança do governo na época na Câmara, e foi eleito depois deputado estadual, renunciou ao auxílio moradia, voltou pelo fim dos 14º e 15º salário, votou pelo fim do voto secreto, foi reeleito em 2014 com mais de 80 mil votos, é autor do projeto de lei Mar de Lama, né? Nunca Mais, que fez a diferença aí nesses problemas que nós tivemos gravíssimos em Minas Gerais, envolvendo aí a situação da segurança das barragens. Então, João Vitor foi o parlamentar que cuidou disso e que conseguiu mudar essa situação. Atualmente ele é deputado estadual, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia e hoje é um dos principais nomes aí de Minas Gerais para ser o nosso futuro prefeito e para ser também nosso futuro governador. Então, João, agradeço muito sua presença, meu amigo. Ô, Paulo, eu que te agradeço. Primeiro, eu queria saber se a turma está me ouvindo bem, se está chegando bem o som. Você está me ouvindo bem, né, Paulo? Então, agradecer a todos que participam conosco, agradecer a oportunidade, do carinho, do tempo dispensado, para a gente falar um pouquinho de política. Eu tive com o seu grupo, com os seus amigos, há poucos dias. Fiquei muito feliz, Paulo, de ver tanta gente jovem, engajada, empenhada em fazer política. Então, é muito bacana. E outra coisa também que eu aprendi nas lives, viu? Todo mundo que puder, aperte o coraçãozinho aí do lado, ó.
para que, através da manifestação de todo mundo, outras pessoas saibam que a live está acontecendo e possam participar conosco. Então, todo mundo que estiver assistindo, por favor, aperte o coraçãozinho para que outras pessoas sejam convidadas para participar conosco também. É isso aí, meu amigo. E hoje nós, sem mais delongas, vamos começando aqui nossa live. Eu decidi fazer uma live com o João Vitor falando sobre a questão dos jovens, né? Mas também voltando à situação que os jovens estão passando hoje. Muitos dos meus amigos sabem, eu tive a oportunidade de ser coordenador do DA de Direito da PUC, tive a oportunidade de ser coordenador do DCE da PUC Minas, que é um DCE que representou mais de 40 mil estudantes em toda a PUC de Minas Gerais. Então, nós tivemos a oportunidade de estar representando muitos jovens. E, atualmente, eu sou vice-presidente da comissão que representa todos os estudantes de Direito e estagiários. Estou aqui, inclusive, com meu amigo advogado também, doutor Bruno Correia, que está ajudando demais nessa live. Queria que só que ele mandasse um abraço aqui também. Bruno, que é meu grande amigo. Prazer. Tudo bom, Bruno? Prazer revê-lo. Obrigado pela visita na nossa fraternidade, viu? Eu que agradeço muito a oportunidade. Estou aqui acompanhando a live. Até mais. É isso aí, João. Então, João, já queria começar fazendo uma primeira pergunta relacionando a questão dos jovens com essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, João, como é que você está enxergando, como parlamentar, a situação dos jovens nesse momento que o Brasil atravessa o enfrentamento do coronavírus? Como é que fica a questão do desemprego? Como é que nós podemos gerar mais empregos para esses jovens? Como é que eles poderão ver uma Belo Horizonte a partir do momento que eles saírem das suas casas para ir enfrentar a vida, para ir procurar emprego e etc.? Paulo, a questão dos jovens é uma questão que tem que ser analisada de maneira mais ampla, porque ela tem várias frentes. Os números, eles são claros, eles mostram que a maior parte dos óbitos não são jovens, são idosos e pessoas com comorbidades. Mas isso não significa que não tenhamos mortes de jovens também. Então, o jovem ele tem que ter, sim, a preocupação com o coronavírus, porque é uma infecção, é um vírus, é uma possibilidade, infelizmente, até de morte. Felizmente, o jovem tem uma resistência maior, o que diminui o número de óbitos entre os jovens, mas isso não significa que os jovens não possam sofrer, padecer com o Covid. Até porque, Paulo, muitos jovens podem não morrer, mas podem ocupar o leito de CTI por um bom tempo, por um longo tempo, e isso, às vezes, tirar a oportunidade de outras pessoas que têm uma resistência menor. Então, o jovem tem que se preocupar com o coronavírus, ele tem que se cuidar, ele tem que usar máscara, ele tem que usar o álcool, ele tem que fazer o isolamento no máximo de tempo que for possível, como todo mundo. Então, esse é um recado importante do coronavírus. Ele pega no novo, ele pega no velho, ele pega no rico, ele pega no pobre, ele pega em todo tipo de gente e todo mundo tem que se cuidar. Outra coisa importante é que o jovem tem que se cuidar para que ele não vire um vetor de transmissão, para que ele não transmita o coronavírus para pais, para avós, para tios, para pessoas que às vezes já estão numa faixa de risco mais elevada do ponto de vista da saúde. E se o jovem ele é o menos atingido do ponto de vista da letalidade da doença, ele talvez seja o mais atingido do ponto de vista da economia, porque o mercado de trabalho ele é brutalmente impactado nesse momento. Nós estamos calculando aqui que tenhamos só no setor do turismo, do comércio e da hotelaria, com bar, restaurante, lojas, nós podemos preparar aí para ter mais de 100 mil desempregados em Belo Horizonte. São números que eu conversei ontem com entidades de classe, com pessoas que representam classes em Belo Horizonte. E isso atinge muito jovem, porque historicamente os números mostram que quando você tem uma curva crescente de desemprego, o desemprego sempre é maior entre os jovens. Então, se a gente tem uma taxa de desemprego na sociedade de 10%, entre os jovens ela vai ser maior, vai ser de 15% ou 20%. Quando a Europa enfrentava o auge da sua crise e o desemprego na Europa batia na casa de 10%,
15%, entre os jovens batia 25%, 30%, 35%. Porque as pessoas acabam muitas vezes optando por profissionais mais consolidados, por pessoas mais experientes do que pelos mais jovens. Às vezes o patrão, quando tem que demitir 2 funcionários, um é um pai de família e o outro é um jovem que ainda não tem filhos, não tem família, o patrão, o empresário, ele acaba optando por demitir o mais jovem. Então, o desemprego atinge muito fortemente os jovens e é importante que o governo tenha preocupação em políticas públicas para reabrigar o jovem no mercado de trabalho. É verdade, João. Queria agradecer aqui os comentários dos nossos amigos aqui, a audiência. Silvio, grande abraço, Silvio, foi meu chefe lá na Câmara Municipal. Grande abraço, meu querido. Hernani Torres mandando aqui também o beleza. Bruno Correia também. Hernani Torres perguntando aqui, ó. Pergunta referente à contagem. Por que está parada no tempo em relação à indústria e empregos? Por que contagem está parada, João? Olha, eu até tenho que fazer uma justiça aqui. Eu vejo o prefeito de Contagem atual tomando algumas medidas que são muito impopulares, que às vezes desagradam a população. Mas ele tem tomado algumas medidas importantes que são fundamentais para o futuro da cidade, para os próximos anos da cidade. Contagem é uma cidade muito importante da região metropolitana, que tem desafios seríssimos, que tem problemas seríssimos, que é uma cidade de uma densidade populacional muito grande. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de ver o mapa de Contagem por cima. Depois faço esse convite para quem puder entrar aí no Google Maps, por exemplo. Vai ver como a cidade é adensada. Você praticamente não vê verde, você não vê parque, você não vê mata. Você vê a Vargem das Flores, o resto é prédio, é casa, é construção, desde bairros mais caros até vilas e favelas, mas muita gente em pouco espaço. E isso acaba causando problemas muito graves para quem ainda está na administração. Contagem teve, ao longo dos anos, algumas administrações muito ruins, outras nem tanto. Tivemos muita gente querendo administrar a cidade com demagogia, abrindo mão de tudo que não podia, no momento que não podia. E a cidade está pagando o preço disso, né? Então, não é uma cidade fácil de se administrar, porque é uma cidade com muitos problemas e com problemas graves, com desafios muito graves, né? Mas, enfim, é uma cidade que realmente merece o carinho de todos nós para se desenvolver cada vez mais. Verdade, João. Agradecer aqui, ó, Mônica Verri, Marcos Vinícius mandando palminha, Célio Cordeiro, Fabrício Cruz, Roger, Mônica mandando aqui, ó, João, você é nota 1000. Então, obrigado. E a Gabriela, minha prima, ali também, participando. Otávio Fernandes, boa tarde, líderes. Boa tarde, Otávio. Um grande abraço, meu amigo. Então, João, Nilson também, boa tarde, ótima live, muita gente comentando, entrando. E essa live, pessoal, vai ficar disponível para todos os meus amigos, 24 horas também. Depois que a gente terminar essa live, ela ainda vai ficar disponível, então muita gente ainda vai vê-la. Então, João, continuando aqui. Você acabou de falar... Eu vou publicar nas minhas redes também, viu, Paulo? Para quem quiser depois assistir. Eu tenho que aprender a mexer com essas coisas todas, mas eu vou tentar aqui publicar também. Você está sendo modesto, meu amigo. Você já sabe demais. Você está dando de 10-0 aí, viu? Agora, João, continuando aqui. Você acabou de falar de Contagem, né? Lidando com essa situação difícil, com essa situação complicada. Vamos trazer para Belo Horizonte. Qual que é a sua percepção da Prefeitura de BH hoje com relação a essa crise do coronavírus? Quais medidas deveriam estar sendo tomadas e não estão sendo? Paulo, eu aprendi na vida pública a reconhecer erros e reconhecer acertos. Eu não faço política ou vida pública apenas apontando o dedo para o que está errado. Aquilo que está certo a gente tem que reconhecer. Eu acho que a Prefeitura de Belo Horizonte ela implementou um discurso importante da importância do isolamento social. Então, isso foi um acerto da Prefeitura de Belo Horizonte, quando a Prefeitura defende o isolamento, que as pessoas se recolham. A minha crítica não é a isso. A minha crítica é que não pode ficar apenas nisso. A Prefeitura tem que fazer mais do que isso. Então, a Prefeitura acerta quando ela estimula o isolamento social, mas ela erra quando ela não faz outras coisas importantes, como, por exemplo, um processo muito forte de testes em massa. O mundo tem resolvido o problema do coronavírus testando as pessoas. Testa para ver quem está doente, quem não está doente. Quem tiver doente faz o isolamento até se recuperar.
Vou dar alguns exemplos aqui. Logo quando o coronavírus chegou mais forte ao Brasil e a Belo Horizonte, naquela primeira semana, eu estive numa reunião com o Flávio Roscoe, presidente da FIENG. Eu estive com ele numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Flávio me ligou e disse o seguinte: olha, eu acabei de receber um exame e eu testei positivo para o coronavírus. Eu imediatamente fui para minha casa, liguei para um médico e perguntei qual era a orientação. Ele me disse: fique em casa, façam o exame, porque naquele momento era o adequado, era o que era indicado naquele momento. Todo mundo que tivesse estado com alguém contaminado que fizesse o exame. Eu fiz o exame e até sair o resultado da prova e da contraprova do exame, eu fiquei dentro de casa. Ou seja, se eu tivesse contaminado, eu não teria passado a doença para ninguém. E isso acontece com várias pessoas que às vezes estão na rua contaminadas e não sabem que estão contaminadas. Então, não basta a prefeitura falar, fique em casa. O fique em casa é a parte da população. Claro que dentro do máximo que puder. Ninguém vai pedir para um médico hoje ficar em casa. Ninguém vai pedir para um jornalista que está na rua cobrindo o Covid para ficar em casa. Para o motorista da ambulância ficar em casa. Para o cozinheiro de um restaurante que entrega comida delivery ficar em casa. As pessoas que precisam trabalhar têm que conseguir trabalhar e têm que ter condições de trabalhar. E a gente não pode ser hipócrita, né, João? Exato. Mas aquela pessoa que pode ficar em casa, não só pode, como deve. A gente tem que esquecer hábitos de lazer por um bom tempo, todo tipo de aglomeração por um bom tempo. Mas identificar quem está doente nesse momento é o passo mais importante. Porque quando você identifica quem está doente, você isola aquela pessoa e aquela pessoa não contamina outras pessoas. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, que acerta ao estimular o isolamento daqueles que podem ficar isolados, ela erra brutalmente em cumprir o seu papel. Porque o cidadão cumpre o papel dele, mas a prefeitura não está cumprindo o papel dela. Também vejo, Paulo, um desencontro grande por parte da prefeitura em termos de informações. O prefeito veio há um mês atrás e falou que nós teríamos 7.000 respiradores. Hoje o prefeito faz uma live dizendo que não é bem assim, que aquilo ali era uma experiência. O prefeito não pode falar em experiência, o prefeito tem que falar daquilo que é concreto. Ele erra muito no relacionamento com o comerciante da cidade, com o empresário da cidade, com o pequeno produtor. Porque quando se fala em empresário, Paulo, a gente às vezes fala assim, poxa, empresário. Aí você pensa no dono da MRV, que é a maior construtora de Minas Gerais e do Brasil. Você pensa no dono da Sugar aqui em Belo Horizonte. Você pensa no dono da Localiza, no dono da Drogaria Araújo. São grandes empresários, pessoas muito importantes. Mas não só desse perfil de empresário vive a sociedade. Você tem aquele empresário que acorda de manhã, abre ele sozinho uma porta, a famosa porta de que não serve só para o açougue, e vai ali trabalhar durante 8, 10, 12 horas com a esposa, com um filho, com 2 filhos, para manter um negócio de pé. A grande maioria dos empresários são pessoas com esse perfil. O prefeito erra quando ele destrata essas pessoas, trata de maneira agressiva e não estende a mão. A Prefeitura de Belo Horizonte, Paulo, fala que tem R$1 bilhão em caixa. Esse bilhão comerciante, o médio comerciante. Porque o problema começa com o empreendedor, começa com o empreendedor. Ele desdobra no caixa da loja que está sendo demitido, no garçom que está sendo demitido, no porteiro do estabelecimento que perde seu emprego, na secretária executiva que está sendo mandada embora, desdobra na população, desdobra nesses 100.000 desempregados que passamos a ter em Belo Horizonte. A mais, João, além do que a gente tinha, né? exatamente. Eu acordo, vou na mercearia de manhã e eu fico vendo a situação lá do seu Toninho, que é realmente uma pessoa, não é um personagem fictício. É um senhor que ganha ali um salário baixo, que é um empresário e que, além desse salário que ele ganha, ele ainda tem que pagar funcionário, ele ainda tem que pagar o padeiro, a pessoa que cuida do seu negócio. Então, nós estamos falando de um empresário, sim, mas que está vivendo uma situação totalmente difícil, que não é rico, que é uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora,
entendeu? Agora eu fico imaginando, quantos não estão na mesma situação que o seu Milhares, Toninho? milhares, milhares. Olha, Paulo, a situação é gravíssima em Belo Horizonte. A prefeitura, ao invés de tratar o empreendedor como um parceiro da cidade, quer tratar o empreendedor como se fosse um inimigo da cidade, isso é um erro brutal. Nossa cidade é uma cidade do comércio e do serviço. Nossa cidade é uma cidade que vive do comerciante da Avenida Paranás, da Rua Carijós, da Vilarinho, da Padre Pedro Pinto, da Abílio Machado, sabe? São essas pessoas que mantêm o emprego da cidade de pé, que mantêm a economia da cidade de pé. É o comerciante do barreiro. Essas pessoas é que mantêm a cidade de pé. Essas pessoas é que empregam 60%, 70% da população da cidade, da mão de obra da cidade. Junto com o profissional liberal, com os escritórios de advocacia, como é o caso do seu, com as clínicas odontológicas, com os consultórios médicos, né? Então, essa discussão ela precisa ser aprofundada. É claro, Paulo, vamos citar um caso aqui, um exemplo do escritório de direito, que é a sua profissão. Nós não estamos falando que esse escritório tem que voltar a funcionar amanhã, como se nada tivesse acontecido. De jeito nenhum. O mundo não será mais o mesmo por um bom tempo e nós vamos ter que nos adaptar. Mas talvez um funcionamento mínimo ele possa ser importante para que você preserve o emprego das pessoas que trabalham com você. Um médico dermatologista que nesse momento está impedido de trabalhar, está impedido de produzir, ele daqui a pouco ele está mandando a secretária embora, ele está mandando a moça ou o rapaz que cuidam da limpeza embora, ele está mandando 3, 4 funcionários numa clínica embora. Então, isso é uma cadeia produtiva. Ninguém está dizendo em voltar a uma vida normal. Nós não teremos nunca mais uma vida normal. Nós vamos demorar muito tempo para poder dar um abraço apertado, como bons amigos se dão. Nós vamos demorar muito tempo para poder sentar na praça de alimentação de um shopping e tomar um chopp, um refrigerante com os amigos, para assistir um show de pagode, de sertanejo, para assistir uma musiquinha ao vivo num bar. Isso vai demorar muito tempo para acontecer. Para assistir um futebol. Para assistir o futebol, para sentar na arquibancada do Mineirão ou do Independência. Isso vai demorar muito tempo para acontecer. Mas é preciso que algumas atividades sejam discutidas dentro de normas de segurança, de higiene, para que o mínimo da sustentação econômica aconteça. Né? Então, essa discussão precisa ser aprofundada. A prefeitura se recusa a fazer e a prefeitura se recusa a estender a mão para essas pessoas. Será que, Paulo, nós temos hoje 62 hotéis falidos em Belo Horizonte. Esses hotéis já demitiram 2.500 pessoas, tem 3.500 de férias coletivas e que podem ser demitidos daqui a alguns dias. Será que a prefeitura não pode dar um abatimento do IPTU para esses hotéis? Para que esses hotéis, com o dinheiro que elas têm que pagar de IPTU, eles possam, por exemplo, manter o emprego das pessoas? É isso o papel da prefeitura e, infelizmente, a gente não vê o prefeito se esforçando para isso. Eu tenho dito, Paulo, nosso povo é um povo brioso. O povo mineiro é um povo trabalhador. Ninguém quer viver de cesta básica. As pessoas podem precisar da cesta básica e não há indignidade nisso. Se alguém precisar, tem que receber e utilizar, porque não é indigno. Não é. É uma questão de necessidade, de um momento. Mas certeza. As pessoas querem ter o direito de ganhar o seu pão com o suor do rosto, com o trabalho, com a sua dedicação. É assim que o mineiro está acostumado. Pelo menos quem não nasceu filho de pai rico. Com certeza, meu amigo. E aqui passando, aqui tem muita gente comentando, agradecendo todo mundo aí, ó. Júlio Rabelo, Zanoni Júnior, Gabriela Xavier, Eli Carlos, muita gente mandando aí palminha, Gabriela Xavier mandando palminha. Gabriela não vale não, porque ela é minha prima, viu? Ela é suspeita. Rafael Carvalho, parabéns, deputado João Vitor. Gustavo Bichos, parabéns pelo trabalho. Grande abraço aos dois. Grande abraço, doutor Gustavo, que é uma referência à advocacia trabalhista, conselheiro da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas. Então, é um time selecionado que está acompanhando a gente. São lideranças aí que eu tenho certeza vão reverberar muita coisa que nós estamos falando aqui, ó. Léo Rocha, mais profissionais da imprensa deveriam interagir na política como o João Vitor faz. João Vitor é um exemplo
Samuel Siqueira mandando aqui belezinha. Gabriel Delgado. Cristiano, ótima pergunta, Paulo. Já ia falar o que o João Vitor acha do prefeito atual não liberar o comércio. Situação difícil, né, João? O prefeito não está querendo liberar o comércio na cidade. Ô, Paulo, eu acho que as coisas têm que ficar bem esclarecidas, bem explicadas e bem posicionadas. Eu não cobro e jamais vou cobrar uma liberação indiscriminada como se nada tivesse acontecendo. O coronavírus é sério, nós já tivemos mortes, infelizmente teremos muitas outras, a curva está subindo e é importante ter responsabilidade. O que a gente cobra da prefeitura é um planejamento, porque qualquer empresário trabalha com planejamento. Não é possível que a prefeitura não possa ter planejamento. Outro dia o prefeito falou que ele não tem... Como é que foi que ele falou? Eu não tenho astrólogo na prefeitura. Ninguém está querendo astrologia, até porque ninguém está pedindo para ele um mapa astral. A gente está querendo gestão pública, planejamento público. É uma maneira de mostrar para a população da cidade o que vai ser feito. Por exemplo, o comerciante vai poder tentar sobreviver vendendo alguma coisa para o Dia das Mães, ou ele pode esquecer o Dia das Mães. O comerciante ele vai ter uma isenção tributária que pode passar por IPTU, pode passar por uma diminuição do ISS no próximo ano. Vai ter alguma coisa assim para ele se planejar, para ele fazer um fluxo de caixa, para ele ter um capital de giro. O que vai ser feito para esse comerciante? É possível estabelecer normas de vigilância sanitária para que alguns negócios funcionem? Eu tenho dado um exemplo, Paulo. Eu sei que você mora na região leste de Belo Horizonte, né? Qual que é a principal avenida de comércio mais próxima da sua casa? Avenida Contagem. Avenida Contagem, que é divisa de Belo Horizonte com Sabará. Com Sabará. Apesar de chamar Avenida Contagem, é divisa de Belo Horizonte com Sabará. Ali na Avenida Contagem tem muitos restaurantes, farmácias, padarias, bares. Esses bares e restaurantes eles estão trabalhando no sistema de delivery. As farmácias estão abertas, estão funcionando. Mas o cara que às vezes tem ali uma papelaria, ele não está podendo trabalhar. Certamente tem comerciantes ali que recebem, ao longo de 12 horas de trabalho, eles vão receber ali 12, 15 pessoas. Às vezes, uma pessoa, 2 pessoas, durante 1 hora de trabalho. E aí a pergunta que tem sido feita, o questionamento que tem sido feito é o seguinte: será que essa pessoa, usando a máscara, usando o álcool em gel, mantendo o distanciamento, entrou o cliente, ele tem que passar álcool gel e obrigatoriamente tem que estar usando a máscara, ele não vai se aproximar do dono da loja mais de 1,5 metro? Será que nem assim é possível? A prefeitura precisa colocar técnicos que digam, não, isso não é possível por isso, isso, isso e isso. Ou sim, isso é possível e a gente planeja para daqui a 10 dias, 15 dias, 20 dias. O problema é que a prefeitura não apresenta nada. A prefeitura, através do prefeito, porque isso é uma postura do prefeito, a única coisa que ele faz é ir para as entrevistas coletivas, para as lives, xingar a população e querer tratar as pessoas como se fossem todas gananciosas. E não tem nenhum empresário nesse momento querendo ficar rico. Achar que um empresário que quer abrir a lojinha dele de bairro, seja uma loja de móvel, seja uma revenda de carro, seja uma papelaria, seja uma loja de tênis, achar que essa pessoa quer ficar rica, isso é uma desonestidade intelectual e moral fora do comum. Essa pessoa ela quer sobreviver. Eu tive um exemplo, Paulo, essa semana, de um comerciante que me ligou da Avenida Vilarinho, e ele me disse o seguinte, fala, João, eu estou lutando há 20 anos para manter o meu comércio aberto. Eu não aguento mais, porque nos últimos 5 anos eu perdi 3 vezes tudo que eu tinha com chuva. Agora eu estou lutando para recomeçar e eu estou perdendo tudo que eu tenho de novo. Eu estou tendo que demitir hoje uma moça que trabalha comigo há 12 anos. Imagina a dor de alguém demitir, no meio de uma crise dessa, de uma pandemia, uma colega de trabalho com quem trabalha há 12 anos. Mas ele disse o seguinte, olha, eu infelizmente vou ter que demitir porque eu não tenho de onde tirar o dinheiro para pagar. Então, essa é a situação do mundo real. E é a esse mundo real que a gente espera que o prefeito se manifeste. Que ele dê sinal de vida. Ao invés de dar bronca, que ele dê esperança para as pessoas, que ele dê possibilidade para as pessoas de acreditar que vão poder dar a volta por cima
com apoio, com plano estratégico de incentivo tributário da prefeitura, por exemplo. E outra coisa, João, ele não está em posição de ficar dando bronca em ninguém. A população, ela tem mais do que o direito de cobrar da prefeitura que ela haja da maneira mais correta possível. Porque os políticos, né, eles são funcionários do povo brasileiro. Eles têm que prestar contas para nós, e não o contrário. Então, assim, com que moral ele acha que ele tem para ir para frente de redes de televisão e começar a resmungar criticando os comerciantes que querem trabalhar? E digo mais, hoje Belo Horizonte vive essa situação, mas as pessoas falam, olha, tem que ficar em casa, senão as pessoas podem morrer e etc. Mas eu vou falar uma coisa, e para aquela população pobre, humilde, que se não trabalhar, não tem condição de comprar comida para os filhos, essa população aí não vai passar fome? Essa população aí também não vai morrer? Vai, mas é por outros motivos. Então são as mesmas causas com consequências diferentes. Então as pessoas elas têm que ter essa noção de que nesse momento nós estamos passando por uma grave pandemia, mas que eu acho que a solução para isso não é o que muitos governantes vêm fazendo, é que simplesmente fique em casa, pronto e acabou, os comércios que se ferrem, os empresários, sejam eles pequenos ou grandes, que se ferrem, porque isso aí vai gerar um problema muito maior, que vai gerar pobreza, desemprego, morte real, porque as pessoas vão... tem muita gente no Brasil que realmente passa fome. E vem uma crise dessa, é obviamente que isso daí vai se aflorar. Isso daí vai se aflorar, inclusive na nossa cidade. Então, tem muita gente que não conhece o Brasil real, o Brasil de gente que não tem acesso nem a isso que nós temos aqui, que é uma plataforma de tecnologia que nós conseguimos nos comunicar com muita gente, mas muita gente não tem acesso nem a isso. Então, eu acho importante nós termos essa consciência. Acho que, obviamente, ninguém está falando para o povo ir para a rua, não, longe disso. A gente tem que cuidar dessa situação de uma forma muito, mas muito séria. Temos que buscar nos cuidar. Álcool em gel, tem até aqui, ó, álcool em gel, máscara, tá tudo aqui, ó, máscara também, tá tudo aqui. Temos que nos cuidar, temos que tomar cuidado, mas a gente tem que saber a forma correta de agir, porque simplesmente falar com o povo todo para ficar em casa, e que é para ficar em casa até setembro, até outubro, até quando a prefeitura decidir que tem que votar, isso não dá, né, João? Ô, Paulo, só para me despedir aqui dos amigos, dizer que esse é o sentimento. Ninguém pode ter irresponsabilidade, ninguém pode minimizar o problema é grave, não é uma coisa simples. Eu tenho feito contato diariamente com hospitais, hoje mesmo conversei com o diretor de 4 hospitais importantes aqui de Belo Horizonte, eu tenho monitorado e acompanhado dia a dia essa situação, e a situação é séria, é grave. Como a situação econômica também da cidade é muito séria e muito grave. E a gente não pode criar uma disputa entre saúde e economia. É papel do governo fazer com que a gente vença essa luta pela saúde, mas que a gente também dê a mão para as pessoas superarem a questão da dificuldade econômica. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar, Paulo, te agradecendo muito aí a oportunidade de conversar com seus amigos, com seus seguidores, e agradecer muito aí o carinho do convite. Ô, João, quero agradecer muito sua presença. Acho que muita gente hoje ficou muito satisfeita de ouvir uma pessoa sensata e de ouvir uma pessoa que dá oportunidade para a população dialogar com ela. Porque nós estamos tendo tantas perguntas, tantos comentários aqui de gente querendo, de pessoas, de população querendo, de alguma forma, se expressar para um deputado que hoje é um dos parlamentares mais influentes de Minas Gerais. Então aqui, ó, Charles Moreira mandando aqui, ó, parabéns para vocês. Mirelle Brant mandando aqui, parando o meu expediente para ouvir grandes líderes. Adriano Figueiredo mandando aqui, Fabrício Cruz mandando palminha, Guilherme Zauli, doutor Guilherme Zauli mandando aqui, ó, parabéns meus amigos, José Afonso mandando beleza, Edson mandando aqui, ó, boa tarde, liberar comércio é uma decisão difícil, sabemos que é necessário, mas sabemos também do risco, então nós temos exatamente, Edson, é exatamente o que ele está falando, tem que liberar, mas tudo tem que ser com cuidado. Anderson, churrascarias tem que ser liberadas também, isso aí, Anderson, nós também
com cuidado devido. Nada né? que gere aglomeração pode ser liberado ou deve ser liberado. É verdade, temos que lembrar disso. Wagner Serafim, o que era para ser feito desde o começo é o planejamento de cada função para que consigamos trabalhar com segurança. Exatamente, Wagner, é o que o João falou. Então, pessoal, agradecendo aqui, ó, André Dolabella mandando aqui, ó, Marte Mariagues mandando aqui, beleza. São muitos comentários, eu não vou conseguir ler aqui todos os comentários. Muita gente mandando aqui, ó, Mirelle Brant, deputado, com o Hospital da Campanha pronto, a flexibilização responsável do comércio em Belo Horizonte seria uma opção? Acho que talvez como última pergunta aí, João, de um dos seus... Olha, só para encerrar, assim, eu estou acompanhando a questão dos hospitais. Neste momento, no dia de hoje, não há risco de falta de CTIs em Belo Horizonte no dia de hoje. É claro que isso é dinâmico. Se a curva for aumentando, o que não falta hoje, faltará daqui a algum tempo. Né? Então, nós temos que fazer o nosso trabalho de prevenção, de precaução. A prefeitura precisa fazer o trabalho dela, que é testar a população em massa, e que não está fazendo. Então, isso tudo tem que ser feito de maneira técnica, de maneira científica, mas com a população fazendo a sua parte e o governo também fazendo a sua. É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer todo mundo aí. André Lopes, Luiz Gustavo, lá de Teófilo Otoni. Galera lá de Teófilo Otoni, um abraço. Luiz Gustavo lá. Flávio Santos também. Parabéns, Paulo. Obrigado. Pessoal, vou encerrar aqui. João, te agradeço demais. Abraço, eu acho Paulo. que foi muito proveitoso, meu amigo. Obrigado demais, viu? Um abraço. Um abraço grande. Obrigado, viu? Um abraço aí, a você e a todos aí que nos acompanharam. Estou à disposição também, aqueles que quiserem mandar pergunta aí pelo Instagram, que com o passar dos dias a gente vai respondendo. Um abraço. Um abraço, João. Até mais.